Olá, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde. Vamos começar mais uma videoaula de hoje. E nesta videoaula nós vamos estar iniciando a apostila 4, exatamente, quarto bimestre. Estamos chegando aí no fim. Apostila 4, unidade 1, que vai falar sobre o quê? Patrimônio histórico e cultural, mais especificamente sobre os museus, né? Então, a primeira coisa, museu, né? O que a origem da palavra museu? Museu vem de musas, né? Isso aqui é um complemento que eu estou dando que não tem aqui na apostila. Vem da palavra musa, ou museum, que seria o local das musas. Na mitologia grega, as musas eram 9 deusas, 9 irmãs, que davam inspirações aos artistas, poetas. Então, museu seria do grego o lugar das musas. Os museus, eles não costumam ser muito frequentados. Não é um tipo de passeio muito popular. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí que estão me assistindo já foram no Ibirapuera. Mas, dentro do Ibirapuera, nós encontramos 4 instituições, né, 4 museus. O pavilhão da Bienal, que não está sempre aberto, é para eventos específicos. Temos a Oca Cultural, temos o Museu de Arte Moderna, o MAM, e temos também o Museu Afro-Brasileiro, que ele é gratuito, fala de toda a cultura africana, a influência da cultura africana no Brasil, é um museu maravilhoso, tá? Então, próxima vez que for lá, alugar uma bike para andar, for passear, for caçar Pokémon, sei lá o quê, lá no Ibirapuera, dá uma passadinha, nem que seja no Museu Afro-Brasileiro, tá bom? Bem, no Brasil, quando começou isso? Na verdade, a partir de 1826, né, teve a fundação da Academia de Belas Artes, principalmente por causa da missão artística francesa que vocês já estudaram. E em 1937 foi fundado o primeiro museu brasileiro, o Museu Nacional de Belas Artes. Até um tempo atrás, ele era usado também como sede da Faculdade Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, que é o curso que pertence à Faculdade Federal do Rio. Agora, esse curso foi para uma outra cidade, chamada Seropédica, tá? E como que surge o museu? É o desejo que os homens têm de preservar, né, as suas criações artísticas de outros povos, né? Aqui está contando a história da musa que eu falei para vocês, tem sim na apostila, me equivoquei. Vamos lá. Agora, qual é o primeiro museu do mundo? No Brasil, 1937, ok. No mundo, 1683, quase 350 anos antes, né, na Inglaterra, chamado de Ashmolean Museum. Daí em diante, começaram a surgir vários museus no mundo. A apostila cita os mais importantes. O Hermitage Museum, em São Petersburgo, na Rússia, o Museu do Louvre, em Paris, né? O Museu do Prado, em Madrid, na Espanha. Realmente, são museus maravilhosos, mas não são só eles. Nós podemos acrescentar aí o Museu Van Gogh, que fica em Amsterdã, o Museu Real de Amsterdã, o Museu de Belas Artes de Bruxelas, na Bélgica, né? O Metropolitan, que fica nos Estados Unidos. Então, temos vários outros museus também muito importantes. De todos esses, o mais famoso é o Louvre, em Paris. Né? Primeiro, o espaço que é gigantesco. Se um dia vocês forem lá, né, lembrem disso. Eu modéstia à parte, eu fui. O ideal é você conseguir ir um dia para cada andar. Ele tem 3 andares, porque é muito grande, né? Muito grande mesmo. Reservar um dia para cada andar, daí você vê com calma. Eu reservei um dia inteiro para ver o museu inteiro. E olha, saí, entrei lá umas 9 horas da manhã, saí às 5 horas da tarde, exausto. E chega uma hora que o cérebro não consegue mais absorver, processar tantas informações. Mas é um lugar espetacular. Bem, o Museu Nacional de Belas Artes, como eu disse, foi fundado em 1977 no Rio de Janeiro, que era a capital federal. E começou para acompanhar um movimento internacional iniciado no século XIX, de valorização das identidades nacionais.
Então, as pinturas que eram feitas no Brasil Império, tinha que ter um lugar para protegê-las, para cuidar, né? Mas no Brasil, começou no século XIX, na verdade, em 1808, quando a família real portuguesa chegou no Brasil, fugindo das tropas de Napoleão, daí em 1816, trazendo a missão artística francesa, em 1826, fundando a Academia Imperial de Belas Artes, é que a arte começa a ser mais valorizada no Brasil, tá bom? Bem, vamos falar então, aqui está o museu que eu falei, que foi usado como sede da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Vamos falar então de outros museus agora, entendeu? O MASP. O MASP é uma coisa muito, muito interessante, né? O MASP foi uma criação do Assis Chateaubriand, que era um jornalista, um magnata dos meios de comunicação, e ele fez um concurso para construir o prédio novo do MASP, porque o MASP ficava no centro de São Paulo, e ele escolheu a Avenida Paulista, e numa região muito alta. Lina Bobardi era uma arquiteta italiana que fugiu para o Brasil. Ela já tinha feito um projeto parecido com esse para ser apresentado no concurso São Vicente, no litoral de São Paulo, e não conseguiu, não venceu. Então, ela reapresentou e venceu para construir. E uma das ideias, o quê? Que o museu ficasse suspenso por essas colunas e essa parte aqui de baixo, como se o vão livre, como se fosse uma janela, né? Como se fosse uma janela. Pouca gente sabe, mas durante muito tempo foi considerado o maior maior edifício com vão livre do mundo. E as janelas de vidro. Por que as janelas de vidro? Para quando você estiver dentro do museu e olhar, em vez de ver paredes de concreto, você via nos vidros o lado de fora a cidade entrando no museu. E quem estivesse lá de fora visse o que estava acontecendo lá dentro, o museu saindo de suas paredes para a cidade. Só que devido à iluminação, o sol, o excesso de claridade, que danifica as tintas, principalmente das pinturas mais antigas, hoje essas janelas por dentro é tudo veneziana. Uma última vez que eu fui lá, eu tentei abrir um pouquinho só para dar uma olhadinha, levei uma bronca de segurança, que não pode. Mas é um dos meus museus mais importantes do mundo. Quando acabar essa pandemia, essa doideira toda, vale a pena. Tira um dia aí de terça-feira, você que é gratuito, para visitar o MASP, que é maravilhoso. Você tem obras do Van Gogh, Rafael Sanzio, que é um artista renascentista, Portinari, Claude Monet, Pablo Picasso, tem obras do mundo inteiro, é um acervo maravilhoso, e só o prédio já vale a visita, gente, tá? Quando ele foi inaugurado, entendeu? Quem apoiou também foi o Chateaubriand, mas foi um cara chamado Francisco Matarazzo Sobrinho, Cicinho Matarazzo, ele era chamado carinhosamente, que adorava artes, né? E começou a trazer obras com exposições de artistas estrangeiros, como Wassily Kandinsky, Jean Arc, que era um dadaísta, Alexander Calder, Robert Delaunay, Valdemar Cordeiro, esses aí são brasileiros, com Cícero Dias, né? O MASP. No Rio de Janeiro, nós temos o Museu de Arte Moderna do Rio, que parece uma espaçonave projetado pelo Oscar Niemeyer. Em Curitiba, o Museu Oscar Niemeyer. Olha o formato do museu, meio peixe, meio olho, porque Oscar Niemeyer, vocês vão estudar ele no nono ano, ele adora os seus prédios, suas construções com formas curvas, bem diferente da Lina Bombardi, ó, que é bem quadrado, bem retangular. O Oscar Niemeyer não, ele gosta de linhas curvas, né? Uma curiosidade aqui do Museu de Niemeyer em Curitiba é que durante a Operação Lava Jato, muitos envolvidos, eles estavam lavando dinheiro comprando obras de arte. Mas por que comprando obras de arte? Porque uma obra de arte, ela nunca desvaloriza, ela sempre vai sempre estar valorizando. Então, é um jeito seguro de lavar dinheiro, porque se você põe no banco, a Receita Federal pode saber, então você compra uma obra de arte e você está lá na sua parede valorizando sempre, ela nunca vai perder o valor. É um jeito seguro e garantido de lavar dinheiro.
Daí, com a Operação Lava Jato, os quadros foram apreendidos e foram doados para este museu. Uma pequena curiosidade sobre o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Bem, na página 120, a apostila vai falar sobre a Bienal de Arte. O que é uma Bienal? É um evento que acontece a cada 2 anos, por isso, bi. A Bienal de Artes, a primeira, né, que aconteceu em 1951, né, você vê até pelo cartaz que foi usado, era um movimento artístico que estava em moda naquela época, chamado arte concreta, que valorizava as formas geométricas. Daí em diante, ela se tornou uma das mais famosas do mundo. Muita gente defende que a Bienal de São Paulo é a segunda mais importante do mundo, só perde para a Bienal de Veneza. E numa Bienal, né, geralmente eles vão mostrar, não é obras, pode até vir alguns artistas convidados, obras de artistas do passado, mas geralmente eles querem mostrar obras do que os artistas estão fazendo nos dias de hoje, arte bem atual, bem contemporânea. Por isso que muita gente vai na Bienal e não gosta, porque não entende direito o que está acontecendo lá. Tem coisas muito interessantes, né? A última, por exemplo, que eu fui, né, sempre cai em ano par, foi em 2018. Esse ano, por exemplo, não teve por causa da pandemia. Mas tinha umas coisas muito interessantes. Outras, nem tanto, que eu não entendia direito, eu questionava um pouco. Mas também a entrada é gratuita, vale muito a pena, né? Então, na próxima Bienal, foi passear para Ibirapuera, dá a parada, entra na Bienal para estar vendo. Ó, já foram apresentadas obras do Picasso, René Magritte, Victor Brecheret, Lazar Segal, Wendy Warhol, Jackson Pollock. Gente, aquele quadro O Grito, né, do Edvard Munch, que já teve lá também em 96, é muita coisa, é muita história. A Bienal de Arte São Paulo, uma das mais importantes do mundo, pena que não está acontecendo. Bem, o Max Bill, ele foi um artista, designer gráfico, um artista concreto, que influenciou muito os brasileiros, e ele defendia essa Bienal também, essas exposições, tá bom? Aqui, gente, a apostila, ela não está citando, mas eu quero fazer um complemento para vocês, que é um outro museu, que é um museu a céu aberto, chamado Instituto Inhotim. Fica na cidade de Brumadinho, perto de Belo Horizonte, em Minas Gerais. É o maior museu de arte a céu aberto do mundo. É um grande parque, maior que o Ibirapuera, e em cada parte tem uma galeria, uma obra de arte. Para ter uma ideia, quando eu entrei, quando eu fui lá, fui ano passado, 2019, tinha até a opção de você fazer a visitação no carrinho de golfe, porque é tão grande que você cansa de andar. Eu falei, não, eu quero caminhar. E eu me arrependi, porque de todas as galerias, teve 2 que eu não aguentei, que eu já não aguentava mais andar. São várias galerias, várias obras, né, ao ar livre. Uma curiosidade do Instituto Inhotim é que quando estourou a barreira lá da Vale, que inundou Brumadinho, e o Instituto Inhotim fica em Brumadinho, a lama, ela não chegou até o museu. Ela barrou a passagem, a estrada que chegava lá, ela isolou, mas não chegou até o museu. E uma outra curiosidade, que tem uma série brasileira na Netflix, chamada 3%, e a segunda temporada, né, que tinha um lugar chamado Mar Alto, foi filmado nesse Instituto Inhotim. Muito legal. Olha, ouço dizer que foi o museu mais legal que eu já fui em toda a minha vida. Tá bom? Turma, lição de casa. Eu vou querer apenas a página 123 todinha, não é muita coisa, e a 124. Aqui está. Opa. Aqui não. E a 124. Lembrando, turma, que lição de casa não é facultativo. É obrigação de vocês estarem fazendo, tá bom? Então, todo mundo fazendo essa lição de casa, são só 2 páginas, 123 e 124.
que na nossa próxima live eu vou estar fazendo a correção junto com vocês dela, ok? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente tenham aprendido. E, novamente, não deixem de fazer a lição de casa. E nos encontramos na nossa próxima live para falar sobre dança e teatro de rua, ok? Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom.